Fala galerinha, beleza? Todo mundo aí em casa, se cuidando, seguindo as orientações dos especialistas. Isso mesmo, aproveita para dar uma descansada na cabeça, jogar aquele LOLzinho, assistir aquela série, mas de maneira nenhuma nós podemos perder o nosso foco, ok? Vamos continuar estudando, seguindo a nossa rotina, e eu tô aqui hoje para falar sobre isso com vocês, certo? Turma, hoje nós vamos fazer a aula 6 do nosso curso de gramática alfavete, certo? Até aqui nós já vimos as variações linguísticas, já vimos as perspectivas da análise linguística e agora a gente vai seguir o nosso conteúdo. Essa aula 6 é uma aula de transição para falar da tipologia textual, que são os temas das nossas aulas 7 e 8, certo? Então, queridos, hoje, substantivo, aula 6. Se você organiza nos material aí depois para você poder fazer o acompanhamento da aula, tá certo? Queridos, a gente está começando a falar sobre as classes de palavras. E ao longo da vida escolar de vocês, é muito comum que vocês pensem as classes de palavras somente pela perspectiva semântica, pelo significado delas. Então vocês falam substantivo, nome das coisas, verbo, ação, estado de um ser, fenômeno da natureza, adjetivo, característica. Essa ideia das classes de palavras é verdadeira, mas é uma das 3 definições que uma classe de palavras tem. Então toda vez que nós formos falar nas classes de palavras, a gente vai pensar em 3 critérios para analisá-las, beleza? O primeiro critério que a gente vai pensar aqui no substantivo é o critério morfológico. Galerinha, nós já vimos a morfologia estuda as flexões das palavras. Do ponto de vista morfológico, o substantivo admite flexão de gênero, número e grau. Isso significa dizer que ele tem masculino e feminino, singular ou plural, aumentativo e diminutivo, certo? Vamos pensar na palavra casa. Casa é um substantivo feminino, a casa tem plural, casas, aumentativo e diminutivo, casar é um caselli, tá certo? Então, casa é um substantivo porque admite flexão de gênero, número e grau. Repara, chover não tem gênero porque não é um substantivo. Queridos, do ponto de vista sintático, o substantivo é núcleo do sintagma nominal. O que é sintagma nominal? É um pedacinho de oração cujo núcleo é um substantivo. Dizer que ele é núcleo significa dizer que as outras palavras se referem a ele, são seus satélites. Ele não se refere a outra palavra. Quer ver que curioso? Olha aqui. O brasileiro é trabalhador. Nessa frase, a palavra brasileiro é núcleo do sujeito. É o artigo o que se refere a ela. Então aqui brasileiro é substantivo. Agora, o povo brasileiro é trabalhador. Nessa frase, brasileiro se refere à palavra povo. Ele é um satélite. Então aqui brasileiro não é substantivo, é adjetivo. O substantivo é a palavra povo, a qual se refere o adjetivo brasileiro. Tá certo? O critério sintático é o mais relevante para a gente perceber num texto quais palavras são substantivo. E por fim, o critério semântico, que vocês conhecem bem. Substantivos é o nome das coisas, dos seres, dos objetos, dos sentimentos, de tudo que tiver nome, tá certo? Até por isso, substantivo é a classe de palavras mais numerosa de uma língua, porque tudo que a gente descobre, tudo que a gente inventa, tem nome. Beleza? Queridos, essa é a definição do que é um substantivo. Agora pensando aqui na questão da classificação, ok? Turma, um substantivo comum é aquele que designa um ser qualquer de um grupo. E substantivo próprio é aquele que designa um ser específico. Então quando eu falo cidade, trata-se de qualquer cidade. Pindamonhangaba é uma cidade específica, ok? Então comum, substantivo qualquer, próprio, substantivo específico. Uma questão gramaticalmente curiosa, a palavra Deus. Em culturas politeístas, Deus é um de vários deuses. Portanto, é um substantivo comum, letra minúscula. Em culturas monoteístas, há um único Deus, ser específico, letra maiúscula. Isso independe de questões religiosas, ateísmo, de qual religião, é uma questão meramente gramatical. Culturas politeístas, Deus é um substantivo comum. Culturas monoteístas, Deus é um substantivo próprio. Tá certo? Aqui, outra classificação possível é concreto ou abstrato. O substantivo concreto designa um ser cujo significado está nele mesmo, certo? Lobisomem. O lobisomem é um ser imaginário, mas ele é um ser, ok? Agora, saudade. A saudade é sentida por um ser, ela está em um ser. O substantivo abstrato sempre tem a dependência de um ser para que ele exista, para que ele seja sentido, para que ele seja praticado. Então, pulo. Pular, pulo, ou melhor, pular é um verbo, mas pulo é um substantivo, o pulo, né? O pulo foi alto, porque ele é praticado por um ser. Então, sentimentos, medo, amor, nominalização de ações, corrida, pulo, caracterizações, beleza, feiura, conceitos, paz,
liberdade. Substantivos abstratos, porque são praticados, são sentidos por um ser. Os concretos têm existência em si mesmos, independente dessa existência ser real ou imaginária. Turma, também os concretos comumente têm imagem associada a si, e os abstratos não. Na aula de tipologia textual isso vai ser importante de lembrar, certo? Quanto à formação, um substantivo pode ser simples ou composto. Simples, constituído de uma única palavra, tipo casa, e composto, constituído de mais de uma palavra, girassol. Tem a forma verbal gira, o substantivo sol, tá certo? E primitivo ou derivado. O primitivo não vem de uma palavra, pedra, o derivado deriva de uma palavra primitiva, pedrada, pedregulho, vem de outra palavra, tá certo? Queridos, então, classificação de substantivo, simples ou composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, comum ou próprio. Essas classificações não são tão comuns nos vestibulares. Para os vestibulares, o mais importante é o funcionamento no texto das classes de palavras. Vamos dar uma olhadinha como ele funciona no texto? Vem comigo aqui, ó. Queridos, dar nome e interpretar. Quando a gente escolhe o nome de alguma coisa, a gente revela de alguma maneira a visão de mundo. Por exemplo, quem descobre uma estrela, escolhe o nome que dá para ela. Se eu descobrisse uma estrela, eu daria o nome de, sei lá, Maria Estela, que é o nome de uma das minhas filhas. Ela, inclusive, daí atrás, filmando essa aula, dá um tchauzinho aqui pra mim, gatinha. Tchau. Beijinho, enfim. Ela é a nossa assistente aqui do canal do Rodolfão. Então, dar nome e interpretar. O nome que eu escolho para algo revela a visão de mundo. Olha que situação curiosa. Beija-flor, português. Hummingbird, inglês. Ocemush, francês. Repara, cada um desses povos olhou para o ser, que é o mesmo ser, mas o que chamou a atenção deles foram coisas diferentes. Em língua portuguesa, beija-flor, o que se destaca? O fato do beija-flor ficar lá com o biquinho sugando o néctar da flor o tempo todo. Hummingbird, em inglês, beija-flor significa, ao pé da letra, pássaro sussurrante. Por quê? Porque ele fica fazendo aquele barulhinho o tempo todo, certo? Pássaro sussurrante. Olha que coisa diferente, né? Beija-flor, pássaro sussurrante. Aspectos diferentes do ser chamaram a atenção de cada povo. E em francês, ocemush, pássaro mosca. O que destacou para quem olhou naquela cultura foi o tamanho do passarinho. Ele é menor do que os outros passarinhos na percepção deles. O beija-flor é um pássaro mosca. Tá certo? Então, dar nome é interpretar. Beleza? Por essa razão, na hora de fazer um texto, o substantivo que nós escolhemos pode revelar aí visão de mundo, pode revelar uma tentativa de persuasão. Olha essa capa da Folha de São Paulo. Acredito que não esteja dando para ver direito, mas eu vou disponibilizar esses slides para vocês vêm com calma aí. Capa da Folha de 2013. Estava tendo protesto no Brasil e estava tendo protesto na Turquia. No Brasil, contra a tarifa, manifestantes vandalizam o centro de São Paulo. Manifestantes. Olha na Turquia. Polícia da Turquia reprime ativistas em Praça de Istambul. Dizer que no Brasil são manifestantes, dizer que na Turquia são ativistas, substantivos. Será que revela a mesma visão de mundo? Será que tem algum outro objetivo aí nessa escolha desses nomes? Enfim, dar nome a interpretar. Uma outra questão importante sobre os substantivos é que eles podem funcionar como marcador de coesão textual. Eles podem ser usados para fazer retomada de ideias do texto. Vou mostrar melhor para vocês isso daqui a pouco. E eles também podem marcar a orientação argumentativa. Como dar nome a interpretar, o substantivo que eu escolho para retomar uma ideia do texto pode mostrar a visão de mundo. Dá uma olhadinha nesses exemplos aqui, ó. As pessoas protestam e votam nos mesmos políticos. Essa ingenuidade coletiva perpetua os problemas. Repara, essa ingenuidade é que eu estou chamando de marcador de coesão textual. Retoma a frase anterior, as pessoas protestam e votam nos mesmos. Chamar essa atitude de ingenuidade pega leve com o povo, né? Eles são, de certa forma, ludibriados, porque eles são ingênuos, não percebem maldade e acreditam nos discursos. Agora, as pessoas protestam e votam nos mesmos políticos. Essa ignorância coletiva perpetua os problemas. Repara que chamar de ignorância já tem uma conotação mais negativa para a população. A culpa é deles. Eles não buscam informação. Certo? Agora, se eu quisesse deixar neutra essa relação, as pessoas protestam e votam nos mesmos políticos. Essa atitude coletiva perpetua os problemas. Repara, chamar de atitude já não tem nem ideia positiva nem negativa. É neutro. Então, com a mera troca do substantivo que faz a retomada coesiva, eu altero a orientação argumentativa do meu texto. Beleza? Uma outra questão relacionada à coesão é o emprego do substantivo como hiperônimo.
Turma, hiperônimo é um substantivo de sentido mais amplo que contém hipônimos, que são substantivos de sentido mais específico. Animal é um hiperônimo. Cachorro, gato, galinha são hipônimos desse hiperônimo, tá certo? Eu posso usar substantivos, posso usar hiperônimos para fazer coesão também. Dá uma olhadinha aqui. Jacarés são encontrados em todo o Pantanal brasileiro. Há relatos de ataques a turistas praticados pelo réptil, mas são raros e sem consequências graves. Repara, jacaré é um substantivo que é hipônimo de réptil, que foi usado como hiperônimo desse termo para fazer coesão. Beleza? Então eu posso usar substantivos, hiperônimos e hipônimos para fazer coesão textual. Turma, o diminutivo de um substantivo, do ponto de vista literal, indica tamanho, diminutivos e aumentativos, certo? A flexão de grau. Ó, ele mora naquele casarão. Casarão aqui é uma casa grande, pura e simplesmente. Agora, eu poderia, por exemplo, dar uma ideia de depreciação. Um filminho esse Crepúsculo, hein? Não necessariamente é um filme curto. Quer dizer que eu não gostei dele, beleza? Traz a feira no seu bonezinho. Bonezinho aqui pode estar indicando afetividade. Às vezes é um puta cabeção, mas a mãe está falando bonezinho porque ela é gentil, porque ela gosta do seu filho. Haverá um aumentozinho de 150% no IPTU ano que vem. Aumentozinho, 150%? Tem ironia aqui, certo? Na verdade é um aumentozão. Então a flexão de grau, aumentativos e diminutivos, podem ser usados para dar outros efeitos de sentido para além de tamanho. Isso caiu na Unifesp recentemente, e se cair na Unifesp pode cair em qualquer banca Vunesp, certo? Por fim aqui, a questão da substantivação de palavras. Turma, nós vimos que o substantivo é núcleo do sintagma nominal. Então qualquer palavra que eu transforme em núcleo, que eu anteponha um determinante e faça a palavra virar núcleo, ela passa a ser um substantivo. Olha aqui o Vinícius de Moraes. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Né? Enfim, frasezinha meio questionável do Vinícius aqui. Feia é um adjetivo, geralmente. Quando eu falo frase feia, feia é satélite de frase, é um adjetivo. Agora, as muito feias. Repara que eu antepus o artigo as e transformei feias em núcleo. Por essa razão, ele virou um substantivo. Então, aqui feias é substantivo porque virou núcleo. Seu olhar me seduz. Olhar é um verbo, certo? Gosto de olhar as aves no céu. Olhar é um substantivo. Oh, caralho. Olhar é um verbo. Aí, quando eu falo seu olhar me seduz, eu transformei olhar em um substantivo, porque eu antepus o determinante seu e ele virou um substantivo, tá certo? Então, qualquer palavra da língua portuguesa que eu anteponha um determinante, ela se transforma em um substantivo, tá certo? Queridos, então, o que nós vimos nessa aula? A definição de substantivo, as classificações do substantivo e o funcionamento dele no texto. Vocês fazem as questões de aula agora, eu vou compartilhar os slides com vocês. Nesses slides vai ter o gabarito das questões de aula, mas eu vou estar à disposição para vocês numa live que a gente vai marcar aí para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Queridos, espero que vocês tenham compreendido os conceitos. Qualquer dúvida podem me escrever, a gente vai conversando. E ó, em tempos de quarentena, mais do que nunca, vai no slide do Rodolfão. Tá certo? Fiquem bem, beijo, até a próxima.